Estamos de volta com o programa Fórum. Professor Paulo, a questão das bibliotecas virtuais. Veja, esse é o grande dilema que se coloca também no domínio dos direitos autorais. E sobre isso, eu acho que o professor ele tem um relato importante com relação ao acordo que a Google celebrou recentemente com a representação dos autores. Era bom ouvir o professor sobre esse respeito. Se me permita, eu suponho que é justamente um caso que mostra a necessidade de um equilíbrio que é um novo equilíbrio, não é a continuação daquilo que se fazia até agora. A Google desenvolveu gigantescos programas que permitem a digitalização de bens culturais, quase praticamente a digitalização no que respeita à Europa, nomeadamente, onde vieram também estender esse programa, que permitiria a digitalização quase de todo o acervo cultural europeu. E que, portanto, com vantagens espantosas de difusão, de conservação, porque o material que está destinado a perder-se numa percentagem extraordinária, o material ficava preservado dessa maneira e a potencialidade de utilização que é própria de uma biblioteca digital praticamente universal, todas as matérias que estavam ligadas à cultura. E várias pessoas acessando ao mesmo tempo, diferentemente de um livro, né? Exatamente. Muito mais velocidade. Exatamente. E, bem, enfim, eu não queria misturar assuntos, mas, de certa forma, há um risco de a internet vir a agravar a posição do utilizador. O utilizador hoje, quando quer ler um livro, e se não o quiser comprar, vai a uma biblioteca e vê-o livremente. Com a internet, os sítios aparecem fechados e, portanto, ele teria de pagar para entrar lá e ter conhecimento desse material. Se o material não está em papel, se está apenas digitalizado, há o risco de agravar a situação do público. Põe-se a internet como sendo a melhor maneira de levar ao conhecimento de todos, universalizar o conhecimento. Até se diz, já não estamos na sociedade da informação, estamos na sociedade do conhecimento, e, afinal de contas, cerceamos o conhecimento em relação ao que existia. É preciso ir para outro caminho. Então, Google, através deste sistema, conseguia efeitos extraordinários no ponto de vista cultural, no ponto de vista da educação, no ponto de vista da pesquisa, enfim, por todos os pontos de vista. Agora, nos Estados Unidos, a Google atuou de duas formas. Por um lado, um outro esquema, que é o esquema que acabaríamos talvez por chegar, mas a princípio pretendeu fazer a digitalização do acervo existente, mas particularmente dos livros, e artigos e outras matérias, uma digitalização de uma extensão muitíssimo grande, mesmo de material protegido pelo direito autoral, mas sem contrapartida. Fazer por sua iniciativa sem pedir autorização a ninguém. Isso suscitou reação, processos judiciais, de grande nível também, e chegou-se a um acordo que está em vias de consolidação nos Estados Unidos e que já estenderam também a outros países, nomeadamente à Europa, uma vez que também material europeu era objeto desse trabalho, em que se estabelecem critérios de remuneração dos trabalhos. Isto é muito importante porque se fosse pedir autorização um por um, individualmente, era perfeitamente incomportável. Era uma coisa que nem podemos imaginar. É uma situação que já existe hoje. Isto não estamos inventando possibilidades. As obras multimédia, ou multimídia, se bem que se diz no Brasil, não é? As obras multimédia têm sido escassissimamente utilizadas por quê?
porque como entra uma pluralidade de autores, há uma série de obras dentro da obra multimédia, então teria de se pedir autorização a cada um. Cada um vai dar a autorização como se a sua obra fosse a única. E isso torna economicamente incomportável. Isso já tem o tal resultado malthusiano em relação à cultura que eu chamava a atenção. Portanto, é preciso um novo equilíbrio. Este esquema, este acordo da Google, pode ser, efetivamente, as primícias de um novo equilíbrio que é preciso estabelecer. E nesse caso, Paulo, quem paga a conta? Veja aí, o curioso é que a Google, ela que viabilizou, através de suas ferramentas, essa digitalização em massa. Você pegar toda uma biblioteca. Bibliotecas de grandes faculdades internacionais. Aquilo é fantástico. Você, aqui da sua casa, poder acessar o que diz a biblioteca da Universidade de Berlim, todos os livros da Biblioteca de Berlim, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Brasília. Ou seja, isso é realmente uma grande vantagem para o conhecimento, para a divulgação do conhecimento. Agora, tem um aspecto, o autor reclamou, porque isso foi feito sem minha autorização. E eu também não estou recebendo remuneração. E a Google tem a vantagem econômica. A Google não faz isso gratuitamente, é bom que se coloque. Porque onde a Google ganha? Exatamente com os acessos. Quanto mais acessos ao Google, maior é o valor econômico da Google. Por quê? Porque é aí que ela se viabiliza, é ali que se colocam produtos, serviços para anunciar, etc, etc. Atrativo. Então, se ela tem benefício econômico, então ela é que está se propondo a remunerar. Isso que o professor chama a atenção, que essa saída talvez seja a saída para a regulamentação em todo o mundo da utilização das obras pela internet. Você não limita, porque não faz sentido pedir ao usuário que pague, porque se ele vai numa biblioteca aqui da Universidade de Brasília, ele vai numa biblioteca da Universidade de Lisboa, ele não precisa pagar para ter acesso a essas obras. Então, com a internet ele pagaria, ou seja, seria um retrocesso. Então, neste caso, quem tem o benefício econômico dessa digitalização, em princípio, é a Google, como poderão ser outras no futuro. Então, este é que deve remunerar. Então, por isso que esse acordo celebrado nos Estados Unidos, ele avança nessa questão de uma solução para esse problema, evitando que se maltrate o direito do autor e, ao mesmo tempo, que se impeça a utilização em massa dessas obras pela população que é a maior interessada. Ou seja, digamos, uma solução boa para todo mundo, né? É bom para todo mundo, exatamente, é um novo equilíbrio, não é, que é necessário. E repare qual era a alternativa. A alternativa, se houvesse obstáculo da parte dos titulares do direito autoral, que só exigissem que individualmente cada um deles estivesse dando autorização, etc., a alternativa era, como é economicamente incomportável, só digitalizar as obras do domínio público. Ora, numa altura em que o direito autoral é protegido por 70 anos pós-mortem, que pode levar a que uma obra publicada hoje, só daqui a 150 anos, mais que os nossos netos, não é verdade? Venha, nossos netos de jovens, atuais, que venha a cair no domínio público, significa que só podia haver bibliotecas digitais desatualizadas. Em vez de ser um contributo para o conhecimento e para a atualização, era, pelo contrário, um motivo de paragem do desenvolvimento do conhecimento. Ou seja, seria de fato um extremo... restrição, uma extrema restrição. E não faz sentido. E aí também não tem como pegar a autorização individual. Então, qual é a solução? Vocês sabem que eu utilizo, eu digitalizo e há uma remuneração, como é hoje o ECAD. Fazendo um paralelo com o ECAD. O que o ECAD faz? Que você, para utilizar uma música, colocar uma música no ambiente, você não vai lá e não pede autorização ao autor. Pressupõe que aquilo é para utilização. Então, o ECAD vai no ambiente e faz ali uma avaliação do custo, né, da remuneração e coloca aquela remuneração. E os ambientes comerciais pagam sem que tenha uma autorização expressa. Porque pressupõe, se eu faço uma obra, é para ela ser utilizada. Então, não há necessidade de sair por aí pedindo autorização. O que se quer é a remuneração. Como é que funciona isso? Cada autor
pode apresentar-se e pedir um pagamento que está estabelecido genericamente pela utilização da sua obra. Não é? Portanto, imaginemos que eu tenho obras minhas que eles se interessaram em digitalizar, por hipótese, não é verdade? Eu posso dirigir-me lá e pedir o pagamento. Repare, eu não estou a dizer que este acordo não tenha objeções, o acordo ainda está em vias de utilização. A Comunidade Europeia, por exemplo, está parando, está vendo qual é o resultado, ainda não regulou nada nisto, apesar de ser um problema que está sendo tratado. Até agora tínhamos outras dificuldades, a dificuldade das chamadas obras órfãs, aquelas que não tinham, não se sabia quem era o autor, ou era de tal maneira difícil chegar até o autor que se tornava anti-económico procurar e que não se conseguiu resolver a nível europeu. O que eu acho que é perfeitamente lamentável, porque bastava estabelecer uma caução ou garantia do direito autoral e avançar com esse caminho, não é? Pois tinha-se parado na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos mais adiantados, em todo o caso, não é? Mas tinha-se parado por este problema. Mostra que é preciso agilizar o direito autoral para não ser um impedimento ao progresso. Agora um dado razoável aqui para ser colocado. Quem defende essa posição, professor Oliveira Ascensão, isso aí ele tem colocado nas suas conferências aqui no Brasil, em Portugal e em toda a Europa, é alguém que tem mais de 350 obras publicadas. O professor Ascensão tem obra publicada em alemão, não é? Obra sobre direito da concorrência publicada em alemão. Tem obra publicada aqui no Brasil sobre direito de autor, é a maior referência que nós temos aqui no Brasil sobre também o direito da concorrência. E veja que da perspectiva dele como autor, veja a vantagem para o autor. Né? O próprio autor não é o autor em si que resiste. Aí vem o interesse econômico da editora. Porque a editora é que tem a grande vantagem econômica da exploração. Então você tem que vencer esse obstáculo como autor. Se você estabelece, vai dar divulgação a ele. E, na verdade, no âmbito da ciência, os autores não fazem propriamente obra para se remunerar. O professor, mesmo ele com 350 obras publicadas, ele não vive das obras publicadas. Ele tem suas outras atividades. Porque o direito autoral, no campo do domínio da ciência, não estamos falando de um best-seller, de uma obra de literatura, mas no domínio da ciência, o que nós fazemos, eu também sou autor de livros, não fazemos isso para sobreviver. Isso nós fazemos em homenagem à pesquisa, ao conhecimento. Então, no domínio, na área do autor, a resistência é baixa. O grande problema são as editoras, são as gravadoras, quando falando de... Porque elas, de fato, perdem muito economicamente, porque elas detinham, na verdade, esse monopólio econômico do autor era transferido no contrato de edição que eu celebro, no contrato de representação, em outros casos, na verdade é transferido a quem patrocina isso. Quem patrocina isso? Hoje, nos moldes clássicos, é o editor. Então, vencida essa resistência, eu acho que todos ganhamos. E vejo o caso específico do professor Ascensão. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já.